Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao TanumaCast, o podcast que vai além do óbvio e do direito. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber como meu convidado especial o Marco Aurélio Zanetti. Ele é assessor de investimentos na Farol Capital, que é credenciada da XP. XP todo mundo conhece e Farol agora vai ficar mais conhecido ainda pelo importante trabalho que o Zanetti realiza, né? Ele é formado em economia e atuou como gerente do Banco Bradesco por 17 anos. Atuou em várias áreas, diversos setores, em vários estados, ajudando a desenvolver vários trabalhos, vários projetos novos para o banco. Ele vai falar um pouquinho sobre isso também, mas vai falar principalmente, presta bastante atenção, não saiam do podcast, porque ele vai te dar uma dica e mostrar que para você investir, você não precisa começar investindo muita coisa, não precisa ser um empreendedor que fatura milhões por mês, pode ser um servidor público também, e você pode, com investimentos, garantir, além da sua aposentadoria, você ter outros rendimentos que dupliquem, tripliquem durante um determinado tempo, né, um razoável tempo, o valor da sua possível aposentadoria. E quem é seletista também, que está preocupado, porque o INSS cada vez está achatando mais o valor aí das pensões, das aposentadorias, se fizer um bom investimento, tiver consistência, recorrência, né, e ao longo do tempo acaba fazendo ótimos investimentos e garantindo o futuro aí, a segurança futura sua. Bom, eu começo aqui fazendo uma pergunta que eu acho muito importante, porque eu quero que o Zanetti volte aí às reminiscências da infância e diga para nós qual era o sonho de infância dele quando criança. Boa, essa me pegou de surpresa. Doutor, é muito bacana essa pergunta, que ela força a gente a voltar um pouco na introspecção. Acho que como toda criança dos anos 80, agora já denunciando a idade, né? Já denunciando a idade, garotada dos anos 80, a gente era muito levado por filmes. Meu sonho era ser piloto de avião, especificamente de avião de caça, né? De caça. Então, assim, efeito dos filmes Top Guns e algo afins da época, né? Mas... Legal. Mas você nunca chegou a se encaminhar nessa área, assim, não chegou a tentar? Não, a vida te levou para outros caminhos? Sempre gostei da área militar, sempre achei bacana, mas dado a questão do grau de óculos, sempre fui desencorajado, né? O pessoal, pô, mas como é que você vai ser piloto de avião, sendo que você mal consegue enxergar na lousa, né? Então, tipo assim, essa brincadeira meio que ficou batida na infância. Entendi. Mas a gente foi depois pelos caminhos, conforme a gente vai crescendo, é questão de ambiência, né? A gente fala que é muito que é ambiência. Por ter meu pai bancário, tios bancários, primos mais velhos bancários, aí acho que aí o lado lúdico, de repente, de ser piloto de avião, que era um sonho de infância, acabou sendo deixado para algo mais factível que a gente habituou a visualizar ali. Ah, entendi. E o que te levou à faculdade de Ciências Econômicas? Porque você já estava atuando na área ou não era o caso? Eu acho que é uma coisa que ainda pega muito pro jovem, né? Pro final de adolescência, aquela decisão que é colocada de você tomar qual a carreira, o que você vai fazer da vida, como se fosse algo predestinado ou algo que você tivesse que determinar naquele fato da vida, naquele momento e tocar adiante. O meu caso foi bem curioso, eu tenho, no caso, como comentei, tios familiares que são bancários. E aquilo aí a gente via um certo status, via uma certa segurança financeira. Sim. E quando você não tem, digamos assim, um sonho, digamos, muito lúdico, você vai procurando coisas que são mais palpáveis. E no meu caso foi isso. Eu sempre gostei da área de assuntos relacionados à política, à economia, geografia, sempre gostei dessa área. E um amigo meu que fazia ciências econômicas falou, cara, se for fazer qualquer outro curso que você não sabe, que você está na dúvida de fazer, pô, faz economia. Economia é muito legal, economia é bacana, e eu sempre gostei do tema. E conversando com um tio, ele falou, olha, se você fizer economia, é tranquilo que você consegue um emprego no banco. Então, sem romantizar a realidade, foi isso. Ah, que legal. Aí você se candidatou a uma vaga de emprego no Bradesco e foi admitido. Basicamente assim, 3 meses depois da faculdade, já iniciada, eu fui contratado pelo banco, isso aí em março de 99.
E aí começou essa epopeia, né? Aham. Então, digamos assim, foi já de início de carreira de todo jovem que começa a trabalhar e estudar. Aham. Aquela vida corrida que a gente faz. E foi muito fácil a sua adaptação nesse curso de economia ou você teve alguma dificuldade? O que você superou lá? Olha, eu vou te falar que eu tive bastante dificuldade. Não Como vou, todo mundo, né? não vou. Levei DP, demorei para concluir, não foi nada fácil. Aham. Eu até brinco que a faculdade de economia ela mudou muito nesse período que eu estive lá. Aham. Economia, quando eu fiz, eram 5 anos. Depois o curso foi simplificado para 4. Mas eu fiz 5 anos, eu comecei na 5 faculdade. anos? 5 anos. É igual a direito. Minha faculdade, eu comecei a fazer na São Judas, depois eu tive uma oferta de uma bolsa na Embi Morumbi e acabei mudando para Embi Morumbi, onde depois de alguns anos eu fiz a conclusão. Mas é um curso assim, que as ciências econômicas a gente pensa muito que é uma questão de exatas, né? Aham. As pessoas acreditam que ciências econômicas é um curso de exatas, na verdade é humanas. Porque quando você estuda economia, você não estuda números. Óbvio que você tem números para tudo. Só que a questão da ciência da economia é muito de comportamental. É o que a gente fala hoje em dia no mercado financeiro. As pessoas às vezes pensam que o dinheiro ele é uma questão monetária somente, financeira. Pensa que é só números? Só né? números. E não é. Não é uma questão algébrica, ela é uma questão comportamental. Inclusive, Zanetti, eu tive pesquisando, eu tenho curiosidade, né, dessas coisas assim que meio assim, parece contrassenso, assim, mas não é. Justamente sobre o que você estava falando, acho que nos últimos 5 anos, os ganhadores de prêmio Nobel de Economia, 3 deles, se não me falha a memória, também era do ramo de psicologia. Além de economistas, eram psicólogos, estudaram psicologia. Interessante, né? E fala muito em psicologia comportamental, psicologia do consumidor, tá diretamente ligado às ciências econômicas, não é isso? Sim, não, são 2 temas que eu acho que assim, não se pode trabalhar separados. Entendi. Isso aí para tudo, tá? Quando a gente olha para o âmbito, digamos, pode ser de um país, pode ser de uma empresa, pode ser de um mercado, ou até de uma família, ou até na Sim. individualidade. Se você não trabalhar o lado emocional do dinheiro, Sim. não existe aplicação, não existe bom rendimento que vai Entendi. compensar uma questão psicológica que seja desenfreada. Aham. Então a gente vê muito disso. Então, às vezes uma pessoa que tem um equilíbrio emocional, Aham. ela tem uma facilidade maior com o dinheiro do que uma pessoa mais espontânea, uma pessoa mais emocional, digamos Entendi. assim. Porque o dinheiro ele gera muitas emoções, desde dores e frustrações até uma certa arrogância em algumas pessoas. Então a gente brinca que o dinheiro é mais ou menos como o álcool, né? Ele mostra quem a pessoa é de verdade. E também não aceita desaforo, né? Não aceita. Se não lidar bem com ele. Como tudo que a gente tem na vida, a gente tem que ter uma certa parcimônia, tem que ter cuidado. É verdade. A gente não pode ter essa displicência. É verdade. Eu conheço, tenho amigos, tenho clientes que levaram, de repente, um erro de dosagem na mão na hora de viver alguns prazeres da vida e isso acaba pesando. Aí você tem que entender que assim, não é deixar de viver, mas é você fazer uma rota para onde você quer chegar, você ter um porto seguro, eu preciso ter uma reserva de X para poder Entendi. literalmente ter uma base, porque às vezes você fala, poxa, eu tô com dinheiro hoje. Haja vista que nem outro exemplo é o pessoal que ganha na loteria. Tem tanta gente que ganha na loteria e depois acaba... Acho que a grande maioria perde tudo, né? Mas por que isso acontece? Explica aí pro público. Tem gente que não consegue entender, né? Eu mesmo até hoje não consigo entender, mas você tá mais dentro dos bastidores aí do que acontece, né? Eu tenho aprendido muito com alguns amigos do escritório, que eu tenho alguns sócios lá eu tenho sócio que é casado com psicóloga, eu tenho o Gustavo lá, que é o nosso sócio que cuida da parte de planejamento financeiro, que ele tem a certificação CFP. Tem o Clauber, que também é um sócio fundador, que trabalha muito focado nessa parte de educação. Então a gente aprende. O que acontece? E o dinheiro ele tem aquele efeito. Quando você não tem, às vezes é cultural, você passa a vida inteira na escassez e você acaba reprimindo alguns desejos. Então, algumas pessoas, como emoções, agem de maneira diferente. Tem pessoas que, por terem tido restrições, que nem eu comentei com o senhor, no caso de uma cliente minha, que ela era copeira, ela trabalhou muito tempo num órgão público aqui em São Paulo e ela fazia uma boa reserva. Ela chegou no final da idade, assim, que ela tinha já um patrimônio lá com mais de 3 milhões, e ela tinha uma boa aposentadoria e ela tinha uma boa renda. E nessas condições, uma pessoa com 3 milhões, para ser assim, de uma forma bem, assim, explicando de uma forma bem inteligível e prática, se ela investir bem os 3 milhões ali, sem mexer no dinheiro, quanto você acha que é possível ela ter um rendimento líquido assim para poder ajudar na aposentadoria?
Olha, eu vou falar que um valor de 3 milhões, a pessoa ela vai ter dados de hoje, né? A gente está falando aqui de novembro de 25, né? Realidade que fica eternizado na internet o podcast. Mas assim, a pessoa ela pode ter, de acordo com o perfil dela, ela pode ter de 20 a 35 mil reais. Então vai depender de um pequeno ajuste de um mês a mês, mas vamos falar assim, em níveis padrões, pelo menos aí 1% ao mês hoje é entregado. Ah, entendi. Então assim, óbvio que se a pessoa tem 3 milhões, dependendo da idade, ela pode até gastar os 30, que ela vai ter dinheiro para essa vida. Mas o ideal é que ela não consuma o total da rentabilidade. Vamos falar, poxa, se eu tenho 30 mil de renda, de juros recorrente, vou gastar 20, deixar 10 para poder suprir o peso da inflação que continua correndo. E às vezes também ela quer deixar como herança, né, pro filho, né? Enfim. Por isso é bom pensar também, né, nas questões de como é um trabalho que a gente faz muito dentro do escritório, que é essa sucessão. É entender, por exemplo, quando você fala em patrimônio, porque existem mudanças, o senhor acho que deve estar acompanhando bem aí essas questões de mudanças de transferências de patrimônio, que tem taxa que está indo de 4 para 8, tem projetos que estão já em cotação. Então a gente hoje fala muito em holding, né? Então a gente faz as holdings familiares, tem essa ideia de trazer para o cliente, por exemplo, a importância de ter uma previdência privada para poder facilitar esse processo de sucessão, porque muitas pessoas às vezes não se planejam para a questão da sucessão. Passam a vida inteira acumulando, a vida inteira juntando, e quando chegam no momento de fazer uma sucessão, ela vai ser impactado pelo valor de custos de processo e até de tributos, né? É verdade. Inclusive, eu acho que cada vez vai ficar mais difícil quem depende da Previdência Social do INSS, né? Porque hoje a população está envelhecendo, poucos contribuem, tem muito trabalho informal, o risco da pejotização, uberização, o pessoal se afasta da CLT e às vezes deixa de contribuir, né? Um MEI, não tenho nada contra o MEI, mas o MEI contribui com valor pequeno e depois é de 70, 80 reais por mês, e ele, quando ele se aposentar, ele vai ter direito a um salário mínimo, que é 1.500, né? Pouco mais de 1.500 reais. Tudo isso vai ajudando a enfraquecer o caixa do INSS. Acho que não dá mais daqui para frente as futuras gerações para contar muito, né? E depender muito da aposentadoria, né? Do INSS aí, né? Eu até digo assim, eu contribuí para o INSS como CLT durante um pouco mais de 20 anos. E depois até tem uma MEI, que nem o senhor comentou do caso do MEI. Obviamente que a contribuição é menor, obviamente que a remuneração vai ser menor do que proporcional que eu contribuía na época do CLT, mas hoje eu até digo que não faz sentido duas coisas. Uma, você ter a sua total capacidade de ganhos gastas e não investir. Então, assim, é inadmissível. Né? Você tem que ter alguma coisa. E hoje até a própria previdência privada. A gente fala muito de previdência privada porque é uma coisa assim que é fácil das pessoas entenderem. O que é previdência privada? Previdência privada de forma mais simples. É exatamente como o nome diz. É você fazer de maneira privada, através de uma instituição, algo que até então o INSS se propõe a fazer. Como tudo que o governo faz, no caso, ele impõe, né? Por isso que é imposto que a gente fala, porque você não tem opção, né? Facultativo. Não tem. A gente está dentro de um escritório de contabilidade, a gente vê aqui a nuance do mercado de tributos, que não é fácil. Não é fácil. Então, quando a gente fala para o cliente, por exemplo, tributação, a gente fala em previdência, por exemplo, hoje o cliente que ele tem uma remuneração acima lá de 5 mil reais, que ele vai ter que pagar sobre esse valor que ele ganha um imposto de renda, a gente recomenda que ele faça uma previdência, que vai ser um PGBL. O que é PGBL? O PGBL ele é uma previdência que ele tem como finalidade criar um benefício fiscal. Entendi. Tá? Então ele é um valor que o cliente paga no sistema de contribuição espontânea dele, e esse valor ele fica acumulado num prazo aí que a gente costuma recomendar de pelo menos 10 anos. Quando ele for resgatar, a tributação é menor, é isso? Na verdade funciona assim. Só para desmistificar. PGBL e VGBL. O PGBL, como eu estava falando, para o cliente que é CLT, que tem um retido na fonte. Ideal. Retido na fonte. Por quê? Ele vai pagar imposto quando ele for fazer o IR. Se ele faz a completa, ele vai pagar IR. Sim. Quando ele declara, ele contribuiu, vamos dizer assim, exemplo, R$500 por mês, no final de um ano ele contribuiu com 6 mil reais. Certo. Aí aquela renda que ele teve de recebimentos da CLT, ele vai colocar como despesas que ele teve dentro do IR dele de menos 6 mil. Então, daquela renda... Tem dedução, alguma coisa Exatamente. Assim? Daquela renda que ele ganhou, ele vai
Ele vai abater aquele valor. Muita gente então, assim, não sabe disso, né? Não sabe. E assim, é recomendado que você, que é CLT, contribua com 12% da sua receita anual. Entendi. Agora, aquele cliente que fala assim, aquele nosso ouvinte que está aqui, que fala, poxa, mas eu não sou CLT. Eu sou MEI, eu sou microempreendedor, servidor público. Esse eu digo que ele tem que fazer um VGBL. VGBL. O que seria o VGBL? O VGBL é o mesmo sistema, só que o que acontece? O VGBL ele não vai dar o benefício fiscal. Ele não vai dar o abatimento no seu IR. Mas tem algumas vantagens. Tem vantagens. Por exemplo, no VGBL, você contribui pelo prazo que você quiser, assim como no PGBL. Entendi. Qual que é a diferença? No VGBL, você, quando for fazer o resgate, você vai resgatar o valor que você investiu, obviamente, com a tributação de IR sobre o valor que teve de rendimento. Entendi. Então, se você contribuiu com 1 milhão e rendeu mais 1 milhão, você vai pagar 15% de imposto de renda sobre aquele 1 milhão que rendeu. Só sobre o que rendeu? Só sobre o que rendeu. No PGBL, você depois, a partir de 10 anos, você paga 10% mais sobre os dois. Entendi. Sobre o que você contribuiu e sobre o que você rendeu. Então, é sobre o saldo total. É que o PGBL, você vai ter um abatimento no ano seguinte. Contribuiu sobre 2025, declara o IR no comecinho de 2026, sobre o exercício de 25. O que você colocou de investimento em 2025, você abate. Isso é importante porque uma pessoa hoje que guarda lá R$300 por mês, durante um prazo aí de 15 anos... Me fala uma coisa, assim, estimativa só. Se ele conseguir religiosamente investir R$300, ele não sabe, sempre colocando os R$300 durante 15 anos, você tem. Quanto você acha que ele pode ter, assim, mais ou menos? Eu sei que aí precisa da calculadora, né? Não, mas dá para ter uma ideia, né? A gente sempre atribui que, por exemplo, nesse caso, ele vai chegar na faixa de ter pelo menos a capacidade de ter uma renda na faixa de aproximadamente uns R$2.000, R$2.500 por mês. Então, quer dizer, se você parar para pensar, é muito mais interessante do que você ter, às vezes, uma contribuição do INSS, que você vai contribuir por muitos funcionários que são CLT contribuem até mais que isso para se aposentar com um salário, às vezes com 2. Verdade. É muito mais... É verdade. E nada impede de ele ser seletista e contribuir para o INSS e contribuir com mais os 300. Na verdade, que é o ideal. É o ideal, né? É aquele cliente assim que de repente fala, poxa, mas eu já sou CLT... e já tem meu INSS garantido, eu não tenho como. Não, na verdade você pode, deve, não importa se você vai fazer com 200, com 300. A questão também é que... até um pouco mais, se ele ganhar mais, né? Sempre que disponível. Porque a gente fala, futuramente você tem um sonho de comprar uma casa, estudo dos filhos, dependendo do projeto de vida de cada um, obviamente, a gente entende que o dinheiro sempre... tendo um amparo, tudo fica mais fácil de realizar. Verdade. A gente está aqui como adulto, a gente sabe que sem o dinheiro você não realiza muita coisa. Nada, né? Ô, Zanetti, o que você aprendeu, assim, em termos de... Qual o maior aprendizado que você teve como gerente, trabalhando no banco? Eu vou dizer que são alguns ensinamentos. A gente aprende muito o comportamental, a lidar com pessoas, a gente aprende essa questão aí do dinheiro com as pessoas, a gente vê muita gente que às vezes ganha bem, mas vive sempre altamente endividado, a gente vê pessoas que de repente erram a mão na hora do seu próprio negócio, pessoas que colocam todas as fichas na sua empresa. Entendi. Eu acho que a gente tem que dedicar energia no nosso negócio, eu faço isso, eu dedico muito do meu dia, do meu patrimônio, das minhas receitas, nomes dos meus negócios, eu reinvisto muito. Só que é preciso que você tenha também um plano B. Entendi. Na questão de uma renda de investimento. Porque às vezes o empresário ele ganha, ele coloca na empresa. Ele ganha e põe na empresa. Se um dia a empresa tiver um problema, se um dia der para trás aquilo ali, ele literalmente pôs a vida inteira num negócio e acaba quebrando e ele não tem depois nem como se manter, né? Verdade. Que é a grande preocupação que a gente fala pro cliente, é você ter uma outra renda, você ter outra fonte. Porque o idoso ele acaba gastando mais, né? Principalmente com medicação, com os cuidados com a saúde, né? Ele acaba do que um jovem, né? O plano de saúde é mais caro, tudo é mais caro, né? Ô Zanetti, me diz uma coisa, me conta aí a sua jornada na Farol Investimentos, que é credenciado da XP, como é que você chegou lá? Então, fazendo um fechamento do ciclo da época do banco, 2019 o banco estava já no momento já de restrição de agências, o banco já estava fechando as agências, já estava vindo para esse movimento de
aglutinar Sim. pontos de atendimento. Eu trabalhava na região central de São Paulo, então você via muitas agências fechando e vindo pessoas e clientes para a mesma carteira. E aquilo ali a gente via que estava cada vez mais difícil. E é uma tendência ainda hoje? Não, hoje isso já está sacramentado, né? Hoje, com o mundo digital, as coisas foram empurradas. Reduziu muito o quadro de profissionais, pós-pandemia, né? acabou. Tanto é que você hoje em dia passa em vários prédios que eram agências de banco, você nem identifica mais que um dia aquilo ali foi um banco. Eu digo isso pela minha experiência. Inclusive, não tem quase ninguém no banco, né? Assim, muito pouca gente, né? Eu fui no Banco do Brasil com a minha esposa esses dias. Acho que tinha eu e mais 2 pessoas lá para ser atendida com as, né? Quase não precisa mais de senha, né? Hoje em dia tá nessa tendência. E nessa época que eu saí do banco, eu estava com uma viagem marcada para fora do Brasil e estava com a dificuldade de conseguir as férias. E aquilo chegou num ponto que eu falei, poxa, eu não vou poder ficar para poder perder essa viagem que já está totalmente paga, que o banco queria mudar o fechamento. Eu falei, poxa, já estava vendo que aquela carreira estava difícil. Falei, depois eu vou para outro banco. Foi quando eu tomei a decisão e saí do banco. O banco, no caso, não foi assim uma coisa ruim, pelo contrário, foi muito boa na minha vida. Entendi. Me deu muita oportunidade, muito ensinamento. Só que foi um fechamento de ciclo. Entendi. Só que na sequência já veio a pandemia. 3 meses depois dessa saída minha do banco, começou a pandemia. Então, aquele projeto de iniciar um novo projeto bancário foi literalmente para o espaço. Entendi. Porque os bancos não sabiam nem o que fazer com os funcionários que tinham, que dirá contratar mais. Pois é. Aí eu fiquei um tempo montando... Você pensava em retornar? Eu pensava em retornar no mercado bancário mesmo, porque é onde a gente tende a manter, onde a gente tem a zona de conforto. Você vê que é uma coisa natural. É natural. E é difícil a gente quebrar isso. É fácil falar, saia da zona de conforto, mas você vê que a gente normalmente busca o que a gente já faz. A gente não quer inovar tanto. É verdade. Aí eu montei uma empresa que não foi muito para frente, que era da área de imagens aéreas para empreendimentos. Aí nessa época eu trabalhava já fazendo uns trades por conta. Foi quando o que é trade? Trade é hoje está muito na moda, a gente vê muito no Instagram. Muita muito. gente vende cursos sobre isso, como se fosse algo que você vai criar uma máquina de imprimir dinheiro. E não é assim que funciona. O trade é aquela história de você trocar, né? É você comprar uma ação de uma empresa hoje, vender ela hoje mesmo, ou vender ela no dia seguinte ou nos próximos dias. Por isso que tem hoje a grande febre é o day trade, né? Day trade. É o cara compra e vende no mesmo dia. Mas na prática é de alto risco esse tipo de atividade, porque ou não? assim, você fica vulnerável. Fica. Qualquer situação, você compra de repente essa caneca hoje por R$1, agora às 11 da manhã, e você fica na expectativa que ela vá subir 10 centavos, 15 centavos para você vender ela daqui a pouco. Que a empresa não peça recuperação judicial. Não, se acontecer isso, você pode pegar e desligar o computador e voltar pro quarto. Não tem muito o que fazer, não. Não, o que fazer, né? Mas a gente fala isso, assim, é como se você apostasse o seu almoço todo dia. Entendi. Então tem muito trade que o cara coloca na mesa ali o dinheiro que ele tem, que é a reserva pessoal dele. Você nem dormia bem à noite. Não, né? Vou ser muito sincero pro senhor, né? Nessa época tava fácil. Tava melhor. Seria muito fácil falar para mim, nossa, foi um grande desempenho porque eu era um profissional muito exímio. Não, tava fácil jogar. Entendi. Porque era um momento pós-pandemia, tudo tinha despencado, então praticamente tudo tava voltando ao preço normal. Então todo dia subia um pouquinho. Entendi. Então a gente aproveitou a oportunidade. Sim. Foi uma fase boa, então. Quando você colocava ali, por exemplo, lá você começava fazendo um tradezinho lá com um valor, exemplo, você colocasse lá 100 mil que você tivesse de saldo. Você fazia 7 mil sem correr risco por mês. Entendi. Sem correr, assim, absurdos, né? Ganha aqui, perde ali. Só que assim, isso aí não é uma coisa sustentável, pelo menos pra mim não era. É ilusório, você acha? Não. O momento, aquela bonança do preço que estava muito baixo, que voltou pro preço de mercado, passou. Entendi. É uma oportunidade. É igual alguém vendendo um imóvel abaixo do preço por alguma questão sazonal. Sim. Aquilo depois, chegar a época certa, aquilo acaba aquela situação. Verdade. Então assim, eu antes do negócio literalmente chegar nisso daí... Pulou fora. Eu tive o convite de um amigo que trabalhava já no mercado, que já tinha montado o nosso escritório, que é o Clauber, que tinha trabalhado comigo no banco, fez o convite, e eu sempre gostei da questão comercial. Eu sempre gostei de ações, achei legal, sempre gostei de investimento, sim, mas eu sempre gostei mais do lado humano, o lado das pessoas, de entender, conversar, e aí o comercial falou mais alto, que é o trabalho de assessor, é muito mais comercial do que técnico, na verdade. Aí você veio para Farol Investimento. Isso, aí eu comecei essa jornada lá com eles, já tô aí indo para 4 anos já nesse trabalho. E por que a XP precisa, que é uma grande empresa de investimento, por que ela precisa da Farol? Em que ponto a Farol contribui para o crescimento dessa empresa aí central, né?
A gente diz que assim, o brasileiro ele foi muito habituado a ter contato bancário. Entendi. Então a gente costumava ter um gerente, ter um profissional que você associava à pessoa da finança. E assim, a ideia quando a gente criou, no caso, esse modelo de negócio, quando entra essa questão do escritório de investimento, o cliente ele pode ser hoje atendido B2B ou B2C, que a gente fala, né? O que seria B2B, B2C? Ele pode ser atendimento, por exemplo, você pode abrir a conta da XP dentro da própria plataforma da XP. Entendi, e sem precisar contato humano. Sem ter nenhum contato humano, sem ter, de repente, passagem por nenhum escritório de investimento. Quando você faz, por exemplo, sendo um cliente do escritório que eu represento, que é a Farol Capital, a vantagem é que você goza de todos os benefícios, todos os serviços da própria XP, só que você tem um profissional que você tem, no caso ali, uma pessoa que no caso é um agente, assessor, que vai ser a pessoa que vai te atender. Então, assim, meu cliente ele me liga, ele me telefona, ele sabe... É até comum um cliente ligar fora do horário bancário, porque a gente sabe que as necessidades ocorrem. E também, até porque tem muito cliente que não tem não tem muito costume de atuar, assim, de mexer com internet, com a informática, não está muito habituado, né? Não é muito amigável para ele. O tema é novo ainda, né? Falando assim, em termos gerais, nós somos de uma época, nós somos de uma geração que ela pegou a mudança do analógico para o digital. É verdade. Então a gente viu coisas que hoje em dia são completamente naturais para quem tem 20 anos ou menos, que para nós aí que passamos dos 40 já na nossa época não era tão normal. E você como assessor, você também conhece, né, o digital, lógico, né, um profissional preparado, e também vai prestar o serviço, né, vai levar o serviço humano, né, vai ouvi-lo, vai entender, vai ter empatia, coisa que a máquina não tem, né, não consegue sentir, ele é, né, totalmente racional. E aí esse contato é muito importante, né? É uma espécie de network, né? A gente fala que a questão da finança, ela precisa de uma questão de persona. Entendi. Precisa ter alguém ali que você saiba quem que é. Então a gente sabe qual é a importância, por exemplo, de um advogado da família. Sim, claro, um médico da família. O médico da família. Então, quando a gente entra como se fosse os family offices, que são muito comuns nos Estados Unidos, que é assim, que é quem faz a gestão patrimonial das famílias que têm grandes patrimônios. Eu ouvi falar disso já. Então o family office ele faz uma gestão. Diz que o corretor de imóveis também é assim, né? Diz que eles viram assim parceiro de um corretor, o corretor vira parceiro dele, e por toda a vida ele aluga com aquele corretor, compra, vende com aquele corretor, não tem assim... Bem lembrado, o corretor também. Eu tenho um familiar que ele gosta muito de investir em imóveis, e ele tem uma corretora de imóveis que é parceira. Então, assim, ele já comprou vários imóveis com essa pessoa. Sim. Quando precisa vender, comprar ou alugar, é com ela que ele fala. Fidelidade, né? É porque você precisa ter uma confiança. Quando a gente fala de dinheiro, da questão legal, a gente sempre tem que ter cada vez mais precisa de confiança, né? Porque olha o que tem de estelionatários por aí, tentativa de golpes, né? É complicado, né? A pessoa tem que conhecer mesmo a pessoa, né? Tem muitas armadilhas, né? Tem muitas armadilhas. Meus clientes, eu até tenho, é um hábito que eu tenho com os meus clientes, essa liberdade. Os meus clientes me mandam muitas situações. Chegou para mim isso aqui, faz parte. Que nem, acabou de mandar aqui para mim, chegou aqui para mim um link aqui dizendo que eu vou perder pontos do meu sistema de recompensas do cartão. Falei, olha, o seu cartão ele não tem sistema de recompensa porque você já colocou para receber como cashback, como dinheiro. Entendi. Então ela falou, então é verdade, né? Não faz sentido eu ter esses pontos para perder. Eu falei, não faz. Ontem uma outra cliente me mandou um exemplo de um link que ela, de um post que ela viu lá do Instagram, de uma, não vou falar o nome, mas de uma corretora que dá para eles lá uma possibilidade de fazer R$1.000 virar 1 milhão. Nossa. Aí ela perguntou, mas como é que funciona isso? Aí lá era um robô que faz compra e venda de meme coins. Meu Deus, então quer dizer, o meme coins a gente fala assim que a moeda virtual, que a gente ouve falar, como por exemplo a gente tem lá o Bitcoin, Ethereum, que são coisas já consolidadas, existem os meme coins, como o nome fala, é dos memes mesmo, tipo, tem não é uma coisa oficial. Não, assim, não tem muito embasamento, assim. Se a gente fala assim, poxa, o Bitcoin não dá pra garantir muita coisa, óbvio que tem todo um peso diferente, não tem comparação. Meme coin, menos ainda. Menos ainda. Tinha uma meme coin que era do cachorro do Elon Musk. Não tô brincando, parece brincadeira. Mas tá assim, aí aquele negócio tá desse jeito o negócio. O cara colocou R$100 de manhã, aquilo ali subiu 1000% porque o cara fez um anúncio da Tesla, aí o negócio foi pra R$10.000, o cara pegou e vendeu. Então assim... É uma pirâmide. É uma pirâmide. Então assim,
não sou especialista no mercado de Bitcoin, de moedas virtuais, mas o Bitcoin é bem diferente do memecoin. Então você vender para o cliente um produto tem um lastro, que vai ser automatizado, você vai ganhar, e falava assim, você vai ganhar dinheiro dormindo. Juro por Deus, eu tenho medo dessas coisas. Porque a gente trabalha. Lembra que tinha o curso que eles divulgavam, aprenda inglês dormindo? Aprenda inglês dormindo. Agora o senhor desenterrou, eram umas fitas cassete, né? Eu não conheço ninguém que aprendeu isso aí. Tá dormindo até hoje tentando aprender alguma coisa. É verdade. Agora me explica uma coisa, eu percebo que a XP cresceu muito, né, nos últimos anos. Qual o motivo, né? Qual o motivador? Quais foram os fatores que estão fazendo ainda com que a XP continue crescendo? Que as pessoas estão mais ligadas nessa questão de investimento, ou é a própria característica da empresa, enfim. O que você diria aí sobre a XP? Eu acho que, assim como eu brinquei, no caso sentido que eu disse que eu aproveitei um momento de mercado durante a pandemia para operar com o trade, eu acho que a XP ela fez um cenário de mudança, ela pegou essa transição em que os clientes vinham dos bancos onde era imposto alguns critérios de produtos que não eram, de repente, do maior interesse do cliente. Burocratizado, né? Burocratizado, às vezes era uma campanha, uma meta do próprio banco e não era do cliente, do perfil do cliente. Então, quando a XP ela entrou no mercado, ela teve essa visão de trazer a instrução, porque não se falava em um cliente que era, vamos falar assim, um cliente não tão alta renda investir em bolsa. Entendi. Só se investir em bolsa quem era altamente do mercado. Inclusive, tinha uma ideia de que o investidor ele era sempre um profissional, ele virava um investidor profissional. E não necessariamente, né? E aí a gente começa a bater papo com muitos clientes hoje, a gente vê que alguns já investiam em bolsa. Sim. Só que eram raros os casos. Então, assim, quando a XP ela entrou nesse sentido, ela começou a democratizar, digamos assim, a palavra é essa. Então a XP ela começou a simplificar o acesso das pessoas ao mercado financeiro. Entendi. Só que a XP ela não se restringiu só à bolsa de valores, a só esses mercados de renda variável. Ela começou a criar uma plataforma que o cliente ele tinha outros bancos que antes não eram ofertados, porque você tinha conta em 4, 5 grandes bancos, que é o que tinha no mercado. Então você tinha 4, 5 bancos que você tinha conta em um deles ou em 2 deles. Então você tinha CDB daquele banco. E aqueles bancos, por serem bancos grandes, eles não têm necessidade de pagar uma taxa de CDB ou um fundo de investimento que renda um pouco mais, porque você já está mais ou menos amarrado, fidelizado naquela carteira. Aí a XP começou a trazer essas novidades. E nessa época eu ainda estava no banco. Então a gente sentia, de repente, muitos clientes às vezes saindo do banco e indo para a XP. Entendi. Porque a gente já percebia que a XP fazia esse movimento de entregar um produto diferente, um atendimento também um pouco mais pessoal. E no banco, às vezes, você tinha aquele afastamento porque o banco não queria que você fosse tão próximo do cliente. É verdade. O banco não queria que o cliente se apegasse ao gerente por medo que amanhã o gerente trocasse de banco ou de agência. Ainda tem muita rotatividade de agências, né? Para não ficar muito próximo. Porque assim, o banco tinha medo desse vínculo. E hoje o escritório a gente trabalha ao contrário. A gente quer que o cliente quer o vínculo. Que é a busca principal. Por isso que a XP hoje, voltando àquela pergunta anterior, por isso que a XP hoje ela admite com tanto carinho os escritórios. Sim. Porque quando ela tem um escritório que está mais próximo do cliente, quando esse escritório está mais próximo do cliente, ele começa a ter uma fidelidade. Entendi. Legal. Ô Zanetti, eu vou pedir para você falar diretamente agora nessa câmera aí com os nossos espectadores. Primeiro, falar sobre o que a Farol, né, o que o seu trabalho como assessor pode fazer por eles e as dicas para quem quer começar. Para aquele que está começando, né, eu estou vendo a situação do país, situação econômica, como que está as perspectivas em relação à aposentadoria para quem é seletista, para quem quer montar um negócio, né, quer empreender. O que você pode dizer? O que o seu trabalho e a Farol pode fazer por essas pessoas? Eu acho que o importante é a gente entender que todos têm sonhos, todos têm objetivos. E a nossa ideia é entender principalmente para quando esse objetivo, esse sonho está sendo lançado e a gente criar uma estrada financeira para isso, criar uma estrutura para isso. Então a gente vai buscar ferramentas de produtos financeiros, estratégias de como você vai juntar esse dinheiro, aonde vai colocar esse dinheiro nesse período para poder chegar em algo factível. Então a gente coloca uma data, coloca um valor que você vai ter esse recurso para realizar aquilo que você está planejando. Então a gente tem dentro da XP, dentro da própria Farol, várias linhas. Seja para quem até é empreendedor que está precisando captar, está precisando de repente trazer dinheiro para o seu negócio, ou de repente tem algum projeto que busca algum parceiro, um M&A, algo do tipo. Então a gente tem uma gama muito grande.
tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica também. Como é que faz para te encontrar? Bem, eu estou aqui na Contabyte, tá? Eu sou parceiro aqui do Robinho. Na Contabyte nós temos nosso escritório na Faria Lima, lá em São Paulo, na esquina da Avenida Rebouças com a Faria Lima. Eu vou deixar depois aqui o contato para o senhor poder deixar disponível o pessoal aí no nosso vídeo. Seu Instagram. Meu Instagram é Marcos Zanetti. Aí vai ter lá o nosso Marcos Zanetti. Tá ali, ó, tá aparecendo. Já tá aparecendo pro pessoal, legal. Então é só adicionar qualquer dúvida que tiver, qualquer curiosidade sobre o mercado financeiro. Eu até brinco, quando precisa a gente tem um time todo à disposição, não é só uma pessoa. Olha, isso é importante. Isso facilita muito. Todos especialistas, né? Cada um na sua área, isso é muito bacana. Às vezes vem um assunto, vem um tema que eu não domino, não tem aquele problema. A gente já chama alguém que é o responsável pela área, seja lá qual for, e a gente já coloca em contato. E atende 24 horas, se precisar. Pode chamar. Dificilmente vão te chamar muito de madrugada. Não, mas olha, o fato é que eu tenho clientes que me chamam às 10, 11 horas da noite, acontece, né? Não é difícil, não. Obviamente, algumas vezes a gente não consegue atender no mesmo hora, momento, mas é muito habitual que a gente certamente na segunda cedinho você já vai estar... Às vezes até dependendo da situação, até durante o próprio pleito do cliente, a gente consegue mandar uma resposta já, acontece bastante. Já alivia, né? Já pelo menos uma dúvida ali, às vezes sempre pinta uma dúvida no churrasco ali entre os amigos, né? Vou perguntar aqui para o assessor às vezes está até disponível. Que legal, isso é bom, isso que a gente precisa, né? O assessor, né, financeiro da família, né? Eu, Nelson Tanuma, também sou o advogado da família, viu? Contem comigo. Não, pessoal, bacana. Quero agradecer aí o Marco Aurélio Zanetti, né, que por ter aceito o convite, de estar aqui falando sobre o seu trabalho extremamente importante. Agradeço também o Roque, que está aqui técnico da imagem e som. Quero agradecer o Robinho, empresário Robson Guedes, dono da Contabyte, proprietário da empresa e também desse estúdio fantástico, ele que idealizou e montou, né? E é isso aí, só tenho a agradecer. Tem outro pedido também, eu peço que vocês se inscrevam no canal Nelson Tanuma Cast, tá? Deixem seus likes, seus comentários no vídeo e obrigado. Vamos investir. Obrigado, seu Nelson.